Neste vídeo eu vou te explicar o que é a DAP, como saber se o segurado do INSS já possuiu alguma DAP ou se possui alguma DAP ativa, e também vou te explicar para que serve a DAP junto ao INSS. Se você trabalha com os benefícios rurais, assiste esse vídeo que eu acredito que ele possa te ajudar. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifique INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os benefícios rurais. Inicialmente, eu vou explicar para você o que é a DAP. A DAP ela é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. E o que é esse PRONAF? O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A DAP é um documento de identificação da agricultura familiar. Ela também pode ser adquirida pelo empreendimento familiar rural, como por exemplo por associações, por cooperativas, por agroindústrias. Neste caso é para a pessoa jurídica. Então a DAP ela pode ser emitida para a pessoa física, que é o agricultor ou agricultora, e também para a pessoa jurídica. E você pode estar se perguntando por que eu estou explicando o que é a DAP. Eu estou explicando o que é a DAP devido à DAP ser um documento essencial que pode ajudar muito o segurado do INSS a conseguir qualquer um dos benefícios rurais, seja aposentadoria, salário maternidade, auxílio doença, que é o auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente, pensão por morte rural ou auxílio reclusão rural. Quando o segurado ele apresenta esse documento como prova rural, já que a finalidade da DAP junto ao INSS é comprovar a atividade rural do segurado especial. Por isso que eu estou explicando o que é a DAP. Por quê? Porque a DAP ela serve como uma prova rural junto ao INSS. Ela pode vir a comprovar a atividade rural deste segurado especial do INSS durante determinado tempo. Porque a DAP ela pode comprovar um certo limite de tempo da atividade rural junto ao INSS. É por isso que eu estou explicando e vou explicar aqui nesse vídeo várias informações relevantes sobre a DAP que interessam tanto ao segurado do INSS quanto às pessoas que trabalham solicitando benefícios junto ao INSS. O documento da DAP está descrito como um documento que pode comprovar a atividade rural. E onde é que está descrito esse documento? Na Lei 8.213 de 1991, no artigo 106, no inciso 4º. É neste artigo que a DAP está inserida e que fundamenta a DAP como uma possível prova rural junto ao INSS. Já que a DAP é um documento tão importante, você deve estar se perguntando: e quem pode adquirir a DAP? A DAP ela pode ser adquirida pelos agricultores e agricultoras familiares, pelos assentados e assentadas da reforma agrária, que são assentados pelo INCRA, pelos beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário, pelos quilombolas, pelos indígenas, pelos artesãos e artesãs do turismo rural, pelos pescadores e pescadoras artesanais, pelos aquicultores e aquicultoras, pelos maricultores e maricultoras, pelos piscicultores, pelos silvicultores e silvicultoras e pelos extrativistas vegetais. Todas essas pessoas que eu especifiquei, eles podem sim conseguir a DAP junto ao órgão emissor da DAP. E para adquirir a DAP, você deve pagar ou não? A DAP ela é totalmente gratuita, não se precisa pagar nenhuma taxa. Além disso, não é necessário você ser filiado a qualquer entidade para que consiga adquirir a sua DAP. E como faz para se obter a DAP? O cadastro da DAP ele é realizado pelas entidades emissoras da DAP, que podem ser entidades ou órgãos públicos. Essas entidades ou esses órgãos públicos, eles são autorizados pela Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo para que ele consiga emitir essa DAP. Cada uma dessas unidades possui agentes emissores, que são pessoas autorizadas a cadastrar os agricultores, no caso o agricultor familiar, e os empreendimentos familiares rurais na DAP, já que a DAP ela pode ser emitida para pessoa física
ou para a pessoa jurídica. E o que é preciso para obter a DAP? Para se obter esta declaração, é preciso ir até uma sede de emissão daquela DAP, que esteja em funcionamento no município ou numa cidade próxima a esse município do segurado. E o que é que precisa para que o segurado consiga emitir a DAP? Carteira de identidade, CPF, documentos do cônjuge, RG e CPF. O que é importante esclarecer é que a DAP ele é um documento declaratório, ou seja, o que vai valer são as informações apresentadas por esse agricultor familiar no momento do seu cadastro lá no órgão emissor da DAP. O que pode acontecer é desse órgão emissor ele solicitar a apresentação de uma documentação complementar que permita realmente identificar esse agricultor realmente como um agricultor familiar. E se for feita essa exigência para que apresente esse documento complementar, o segurado ele deve sim apresentar essa documentação, pois se ele não apresentar essa documentação complementar, caso seja emitida essa exigência, ele pode ter a sua DAP negada, a sua emissão por esse órgão público ou por essa entidade emissora da DAP. E que documentos complementares são esses que podem ser solicitados? Pode ser um documento da propriedade da terra ou um documento que indique que esse segurado utiliza aquela terra, como por exemplo uma escritura, um contrato de comodato, um título de posse ou qualquer outro elemento que vincule aquele segurado àquela terra trabalhada. Também pode ser exigido o comprovante de residência ou então o relatório bruto ou então algum relatório ou documento referente à sua atividade rural nos últimos 12 meses. Pode ser solicitado qualquer um desses documentos para comprovar essa condição de agricultor familiar. Outra dúvida comum é saber se essa DAP tem ou não validade. E a DAP atualmente, desde 2019, ela é válida por 2 anos. Então, se o segurado tem uma DAP, a DAP que ele possui vai valer por no mínimo 2 anos. A cada 2 anos, o segurado ele deve apresentar ou deve possuir uma DAP, caso ele queira, né? Caso ele vá lá e se declare e tente conseguir esse documento junto ao órgão emissor da DAP. Quando é necessário esse segurado, ele renovar a DAP, ela é renovada quando o prazo de validade dela chegar ao fim, ou seja, ao completar os 2 anos da sua emissão, ela pode ser renovada. Ou se ocorrer alguma mudança significativa na condição de vida do agricultor familiar. E que mudança significativa é essa? Estado civil, se ele era solteiro e passou a ser casado, ele deve modificar a sua situação lá na DAP. Condição e uso da terra. Por exemplo, ele mudou de terras, ele trabalhava numa terra e foi trabalhar em outras terras, então ele deve modificar a situação dele lá na DAP. Endereço do imóvel no qual esse agricultor familiar reside, ele deve ir atualizar esse sistema lá da DAP. Ou se ele possui alguma renda, por exemplo, ele era agricultor, ele tinha a DAP e ele acabou conseguindo arranjar algum emprego na zona urbana ou conseguiu arranjar algum emprego de carteira assinada. Então, a sua condição ela se modificou. E aí, neste caso, ele deve informar essa situação lá no órgão emissor da DAP. Atualmente, existem 3 tipos de DAP. Existe a DAP principal, existe a DAP acessória e existe a DAP especial ou a DAP jurídica. A DAP principal, ela identifica e qualifica os responsáveis por aquela unidade familiar. E esses responsáveis pelaquela unidade familiar podem ser o titular 1 e o titular 2. Então, na DAP principal, ela pode ter até 2 titulares, que é o titular 1 e o titular 2, que são os responsáveis por aquela unidade familiar, ou por aquela família, vamos dizer assim, para ficar mais simples. Já a DAP acessória, ela identifica os jovens com idade entre 15 e 29 anos, filhos ou filhas daquelas pessoas que estão sob sua responsabilidade. Essa daí é a DAP jovem. Existe também a DAP mulher. Essas duas, a DAP jovem e a DAP mulher, elas devem obrigatoriamente estar vinculadas a uma DAP principal. A diferença básica entre a DAP principal, onde a titular é a mulher, e a DAP acessória da mulher
é que a DAP acessória da mulher ela é vinculada a uma DAP principal, enquanto que a DAP principal da mulher ela é emitida para aquela mulher que é responsável pela unidade familiar. E ela pode ou não ter uma DAP acessória vinculada a essa DAP principal. E a DAP especial ou a DAP jurídica, ela vai identificar os empreendimentos familiares organizados através da pessoa jurídica, ou seja, que possuem CNPJ, como por exemplo, associações, cooperativas, agroindústrias, mas esse tipo de DAP ele não interessa a gente que trabalha solicitando ou orientando pessoas a requererem benefícios previdenciários junto ao INSS, porque ela não vai ter importância que ela é para uma pessoa jurídica e não para pessoa física. Para a gente, o que importa é saber se o segurado tem uma DAP principal ou uma DAP acessória. Qualquer uma delas, a principal ou a acessória, tem o mesmo valor perante o INSS. Todas servem como comprovação da atividade rural junto ao INSS. A DAP, ela pode apresentar diversos status lá naquele documento que você vai imprimir, que eu vou ensinar mais na frente como é que você vai saber se o seu segurado do INSS já possuiu alguma DAP ou se não possuiu em algum determinado período da sua vida. Então, essa DAP, ela tem determinados status. E é importante saber esse status para saber se essa DAP ela vai servir como uma prova rural ou se ela não vai servir como uma prova rural. Existem os seguintes status: DAP ativa, DAP última versão, DAP válida, expirada e DAP cancelada. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas DAPs. A DAP ativa, ela foi emitida e registrada na base de dados da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo. Ela não possui erros e nem vícios na sua emissão. Ou seja, a DAP é considerada ativa quando ela combina a última versão e o status válido. Se a DAP ela está na sua última versão e se está com status válido, ela se torna uma DAP ativa. Ela está lá ativa normalmente sem nenhuma impugnação feita perante ela. E não existem duas DAPs ativas para o mesmo CPF, só vai existir uma DAP ativa. A DAP última versão é outro tipo de status. Ela é a DAP mais recente daquela unidade familiar ou daquele agricultor. Ela é emitida e registrada na base da Secretaria da Agricultura Familiar e Cooperativismo. E existe a DAP válida também. O que é a DAP válida? É a DAP que passou por análise de consistência da condição daquela unidade familiar ou daquele agricultor familiar e ela não sofreu qualquer impugnação posterior que motivasse seu cancelamento. Vou explicar um pouquinho mais detalhado. Esses três tipos de DAP, a DAP ativa, a DAP última versão e a DAP válida, todas três são status válidos para servir como prova perante o INSS. A diferença é que a DAP ativa ela é a melhor, por quê? Porque ela é a última versão e, além disso, ela está válida, ela não sofreu qualquer impugnação. Já a DAP última versão, ela só é a última versão, ela ainda não foi, vamos dizer, validada. E a DAP válida é aquela que já passou por uma análise e ela não sofreu nenhuma impugnação que motivasse o seu cancelamento. As três são válidas para servir como comprovação da atividade de segurado especial junto ao INSS. A DAP expirada, ela é aquela DAP cujo prazo de validade já passou. Ela já é uma DAP que já se venceu. Mas ela é válida perante o INSS? É sim, ela é válida para aquele período que ela foi emitida. Já a DAP cancelada, ela é aquela DAP que foi emitida em algum período da vida do segurado, porém, ela sofreu algum tipo de impugnação referente aos pré-requisitos exigidos para a identificação e qualificação daquele agricultor familiar. Quer dizer, ocorreu algum fato que descaracterizou aquela pessoa, aquele titular daquela DAP e acabou impugnando ou fazendo com que esse agricultor ele perdesse, ele tivesse aquele status daquela DAP cancelado. Então, aconteceu algum problema que foi detectado pelo sistema e fez com que esse segurado perdesse aquela DAP. Então, ela foi cancelada nesse caso. E aí, nesse caso, essa DAP ela não vai servir como comprovação da atividade rural junto ao INSS. Então, você sempre vai ter que verificar lá na DAP se consta esse status cancelado, porque se constar o status cancelado, ela não vai servir como comprovação da atividade rural perante o INSS. Outras informações relevantes sobre a DAP é que a DAP ela só é permitida para uma unidade familiar. Essa é a chamada DAP principal.
O poder público, ele poderá impugnar a qualquer tempo a veracidade daquelas informações contidas na DAP. Portanto, se você apresenta uma DAP ao INSS e no mesmo período da DAP você tem um vínculo urbano, essa DAP vai ser invalidada pelo INSS. Por quê? Porque apesar dela existir, ela está no mesmo período do vínculo urbano e acaba que o vínculo urbano invalida a emissão dessa DAP. Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes, que às vezes são esses detalhes que fazem com que o segurado não consiga o benefício junto ao INSS. Agora a gente vai aprender como é que faz para saber se o segurado possuiu ou não alguma DAP em sua vida. Para saber se o segurado do INSS já possuiu alguma DAP ou se está com alguma DAP ativa, vocês vão entrar no Google e vão digitar no Google extrato DAP. Vai aparecer os resultados e vocês vão clicar nesse primeiro link, que é esse smap14.mda.gov.br. É esse o link que vai direcionar o extrato da DAP. Vocês clicam, aí vocês vêm aqui em pessoa física. Tem a pessoa física e tem a pessoa jurídica, mas como a gente quer saber o segurado do INSS, a gente vai pesquisar a pessoa física. Você pode fazer a pesquisa por CPF ou por município. É mais fácil fazer por CPF, por quê? Porque você está com o segurado ali na sua frente e você pode fazer essa pesquisa com ele mesmo na sua frente, se ele não se recordar ou se ele não souber. Você vai precisar somente do CPF do segurado. Você vai digitar o CPF aqui. E aí você vai digitar o códigozinho que vai aparecer aqui, que é o CAPTCHA, e vai clicar em pesquisar. Pronto, aí você encontrou aqui uma DAP. Aqui em cima vai aparecer o número da DAP, a data de emissão dessa DAP, essa daqui foi 6/11/2018, a data de validade, essa DAP aqui vai valer até o dia 6/11/2021. Esse daqui é da cidade de Canindé, aqui tem todos os DAPs. DAP válida, ela é sim, DAP expirada não, por quê? Porque a versão dela é 1.9.1. É a última versão? Sim. Então, quando ele combina esses dois fatores, última versão e DAP válida, significa que a DAP está ativa. Então, essa é uma DAP ativa. Aqui nos titulares vai aparecer o nome dos titulares dessa DAP. Às vezes tem o nome da mulher e do marido, às vezes tem só um titular e vai depender de como foi declarada essa situação dessa unidade familiar. Aqui logo abaixo são as informações da unidade familiar de produção rural. Esse caso aqui, essa pessoa aqui, eles são assentados pelo PNRA, condição e posse de uso da terra, também é assentado, né, que essa pessoa aqui ela era assentada. Quem emitiu essa DAP foi o INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a pessoa responsável por a emissão dessa DAP. Aqui logo abaixo vai verificar se existe ou não DAP acessória vinculada. Se tiver DAP acessória vinculada, vai aparecer bem aqui as DAPs acessórias que estão vinculadas a essa DAP principal. Pode ter sim. Para imprimir, vocês vêm bem aqui, imprimir, clique em imprimir. Aí vai aparecer aquele papelzinho que a gente já está acostumado, que a gente que já trabalha com benefícios rurais já está acostumado a pegar. Você pode imprimir esse documento para apresentar como um documento de prova rural junto ao INSS. Agora eu vou pesquisar para vocês uma DAP que está expirada, só para exemplificar para vocês. Digita o CPF, coloca o códigozinho que aparecer e vem pesquisar. Nas informações gerais, aqui vem o número da DAP, a data de emissão dessa daqui foi 29/12/2007 e a data de validade dela é 29/12/2013. Então, nesse período aqui, essa DAP valia por 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Nesse período aqui, a DAP valia 6 anos, de 6 a 7 anos. O município ainda é de Canindé, o enquadramento dele aqui é B, que também existem os enquadramentos. A versão dela é a 9.2, é a última versão? Sim. É a DAP válida? Não. Por que ela não é DAP válida? Porque ela já está vencida. DAP expirada? Sim. Aqui, nos titulares, vem o nome dos titulares, nesse caso aí só havia um titular. Aqui logo abaixo, informações da unidade familiar de produção rural. Na época, essa pessoa aqui ela era demais agricultores familiares. A condição dele em relação ao uso da terra, ele era poceiro. Quem emitiu esse daqui foi a EMATES.
E aqui ele vai explicar se existe ou não DAP acessória vinculada. Nesse caso aí não tem. Vocês clicam em imprimir e imprime o comprovantezinho para ser apresentado como prova rural ou não. E imprime o comprovante para ser apresentado como uma prova rural desse período aqui, porque nesse período aqui ela é válida, por quê? Porque ela, nesse período de 2007 a 2013, ela estava ativa. E é assim que vocês fazem para fazer essa pesquisa se o segurado possui atualmente ou se já possuiu alguma DAP em seu nome ou em nome de alguma pessoa da sua família. Bem, agora que a gente aprendeu as informações mais relevantes sobre a DAP perante o órgão INSS ou perante o Regime Geral de Previdência Social, eu te convido a se inscrever neste canal se ainda não é inscrito, pois aqui você encontra conteúdo sério e relevante que vai te ajudar a solucionar os principais problemas junto ao INSS. Além disso, eu te convido a assistir o webinário que eu promovi no dia 7 de outubro de 2021. E esse webinário se chama Como obter a concessão da aposentadoria rural do seu cliente. Caso você trabalhe com a solicitação de benefícios rurais, eu te convido a assistir esse webinário que foi promovido de forma gratuita. O link para assisti-lo está aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo. Se você deseja se conectar comigo, acompanhar o meu dia a dia, pode me seguir através do @simplificainss. Caso possua alguma dúvida, pode colocar suas dúvidas aqui abaixo nos comentários que eu tentarei respondê-la o mais rápido possível. Então, tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.